Muito bem, estamos aqui mais uma vez para mais um dia de podcast, uma conversa descontraída. Hoje nós vamos falar de Deus, hoje nós vamos falar de algumas coisas aí. Vai ter um papo interessante porque o convidado de hoje aí tem muita lenha para queimar ainda, mas já queimou muita lenha. Tem palavras para nos dizer aqui que vai mudar a tua vida. Então fica ligado, não sai daí, que esse podcast hoje é inédito. Hoje nós estamos aqui com o pastor Rodson. Se apresenta aí, Rodson, para a galera. É um privilégio muito grande, né, estar aqui com todos vocês. Eu sou o pastor Rodson Máximo do Rio de Janeiro. Estou tendo o privilégio hoje de estar aqui com o nosso irmão Jarley. Glória a Deus. É muito gratificante. Estamos aqui com o nosso irmão Hamilton também, né, que foi um canal de bênção para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite e transmitir para vocês uma palavra de bênção, uma palavra de conforto para o seu coração. Glória a Deus. O nosso irmão Hamilton está ali do lado ali também. E foi através do Hamilton que chegamos até o Rodson, né? Amém. Hamilton já esteve aqui já, nós gravamos aí um dia de podcast, vamos soltar aí para os irmãos ver o que Deus usou a boca daquele rapaz ali para falar conosco. Amém. E Rodson, explica pra gente aí quem é o Rodson, o que você faz, hoje o que você está fazendo, o que você já fez. Explica pra galera aí que tá nos assistindo. Eu sou, como eu disse, eu sou o pastor Rodson Máximo, há 28 anos convertido ao Evangelho de Cristo, né? Não tive o privilégio de nascer no berço evangélico, como muitos que está nos vendo, mas há 28 anos da minha vida, Jesus me resgatou de um mundo terrível, né? E eu costumo dizer que a gente não pode dar testemunho do que nós éramos. Nós temos que dar testemunho daquilo que nós somos hoje. E para mim é um privilégio estar aqui e poder dizer para vocês que tem jeito. Teve jeito para mim, vai ter jeito para você e vai ter jeito para aquele drogado, para aquele aviciado, para aquele que está lá na Cracolândia, nas drogas, que está na bebida, no mundo da prostituição. Fiel é aquele que nos prometeu. A Bíblia diz no Salmo 118, verso 17... O Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou à morte. O Salmo 118, verso 18, diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Você não vai morrer. Glória a Deus, eu creio. Palavra abençoada. Esse aqui é o livro de autoria do pastor Rodson, né? Tá aqui o livro aqui nas entrelinhas, vocês que estão ali naquela câmera também. Esse livro aqui foi inspirado... Você já está com quantos livros já, pastor? 5 livros. Você já escreveu? 5 livros. E você inspira, como é que é? Você inspira cada livro? Como é que você surge assim uma inspiração para um livro? Fala desse livro aqui primeiro. Uma direção de Deus, né? Aqui está um livro que fala sobre vida sentimental. Nós sabemos que a primeira instituição que Deus criou foi a família, né? E aquilo que Deus uniu não separa o homem. Algumas pessoas ao longo do tempo me perguntam: pastor, por que é que eu separei então? Existem coisas na vida que você pega com as suas mãos, não é Deus que te dá. Quando você pega com as suas mãos, certamente não permanecerá na sua vida. Por quê? Porque só permanece na nossa vida aquilo que é propósito de Deus. E aquilo que não é propósito de Deus não fica. Por isso, você tem que estar na incumbência do Senhor, na direção do Senhor, porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. E eu tenho certeza que nesse momento, nesse período, existem muitas pessoas que não sabem como fazer. E por isso brotou dentro do meu coração uma direção divina para escrever esse livro. Água ou vinho? Como está o seu casamento? O vinho na Bíblia refere-se no original da palavra de alegria. Porque dentro de um lar tem que ter shalom bait, ou que seja, paz no lar. Se a paz não reinar no lar, você não é feliz no trabalho, você não é feliz na rua, você não é feliz em nenhuma instância da sua vida. Por isso, a primeira instituição que Deus criou foi a família, e é dentro da família que nós temos que ser bem-aventurados. A prosperidade, ela começa a existir quando dentro do lar tem shalom bait. Quando você tem paz no lar, quando você tem afinidade, consentimento mútuo de um para com o outro,
aí as coisas começam a acontecer. Você sabia que até a tua prosperidade está vinculado à interação do teu cônjuge? Porque se o teu cônjuge não fechar contigo, não tiver a mesma intenção, não tiver a mesma kavaná, não acontece. Você não vai para frente. Por isso, Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não estiver em comum acordo, não vai andar. Por isso, o casamento precisa ser uma instituição parceria, via de mão dupla. Eu faço, você faz para mim. Eu faço, você me retorna. Eu te amo, você me ama. Eu estou junto contigo, te dou carinho, você me dá carinho. Essa é a instituição que Deus criou. E aquilo que Deus criou é para toda a vida. Eu acredito naquilo que Deus nos dá. O que Deus nos dá, Deus não tira. O que Deus nos dá, Deus não toma. E se Deus hoje permitiu que alguma coisa saísse fora da sua vida, ou talvez você esteja até dizendo: por que tal coisa aconteceu? Porque não foi Deus que deu. Porque aquilo que Deus dá, Deus jamais toma. Então, pastor, você falou desse livro aqui. Esse livro é muito bom, sobre casais, né? E quais são os outros? São 5 livros? Isso. Quais são os temas dos outros 4? É tudo o mesmo tema? Como que funcionou? O outro é Nascido para Vencer. Um é Prosperando no Vale. O outro, Sabendo Amar. O outro é Eu Reconheço Quem Eu Sou. E o outro é de Batalha Espiritual, que está saindo agora, Vivendo o Mundo Invisível. Amém. Louvado seja Deus. E, pastor, o pessoal que está em casa aí não sabe... o senhor já falou que é do Rio de Janeiro, né? Sim. Mas qual foi sua trajetória para estar... O senhor está morando aonde agora? Aqui Eu moro em Vinhedo. Moro em Vinhedo. Qual foi sua trajetória para sair do Rio, para vir para cá? O que te trouxe? Eu passei 20 anos na Assembleia de Deus. Né? Da Assembleia de Deus, eu vim para a cidade de Conchal, de Madureira, e fiquei ali por um tempo e depois pedi a benção ao meu pastor e segui o meu ministério. Hoje eu sou presidente do Ministério Rema. Na cidade de Valinhos, Pompeia, na cidade de Quintana de Paulópolis, aonde Deus tem feito grandes coisas dentro do nosso ministério. Glória a Deus. E esse ministério aí, que abriu as portas, tem quanto tempo já que tem esse ministério, pastor? Nós somos novinhos no ministério de presidir, né? Eu era itinerante, viajei 26 países, 19 estados do Brasil andando, pregando o Evangelho de Cristo e fazendo missões pela Jocum de Missões. E hoje nós estamos aí há aproximadamente 4 anos presidindo. É um ministério ainda recente, novo, mas que eu tenho certeza que muita gente ainda vai ouvir falar do Ministério Rema. Ministério Rema, né? E o pessoal que está em casa, alguns não sabem o significado da palavra Rema. A palavra Rema, no original da palavra, quer dizer uma palavra dita pelo Senhor. Esse é o tema do Ministério Rema. Uma palavra dita pelo Senhor, escrita em hebraico. Em hebraico. Quem deu essa inspiração aí, pastor? A gente, por conhecer um pouquinho do hebraico, né? Deus nos deu essa direção para que nós pudéssemos estar fazendo assim. Que eu acho... e tenho certeza, né, que tudo é pela inspiração divina. Verdade. E quando as coisas pela inspiração do Senhor, tudo dá certo. Verdade, viu? Eu também fiquei com o ministério aqui, nós estávamos falando nos bastidores, né? Sim. E não é fácil não, né, tocar um ministério. O senhor chegou 4 anos. Às vezes a pessoa fala, é menininho ainda, né, a igreja... Mas 4 anos, meu irmão, não é 4 dias não. Para um ministério sobreviver 4 anos ali, sim, foi muito suor, muita batalha espiritual, né? Hoje a igreja já estão em quais cidades, o senhor falou? Cidade de Valinhos, Pompeia, Quintana e Paulópolis. Já está grande o ministério, né? Já se espalhou. E a visão desse ministério é o quê? Uma visão missionária? É uma visão missionária, né? Eu acho que o Evangelho de Cristo hoje... ele veio para mudar a vida de pessoas que estão dentro de um processo, dentro de um vale. Eu vim de uma família onde meus irmãos foram usuários de droga, né? Minhas irmãs passaram por alguns constrangimentos também. E foi dentro desse cenário espiritual que eu pude ver a conversão dos meus irmãos. E eu vi que Deus não chama bom, Deus chama aquilo que não presta. Deus confunde a ótica humana
Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pega aquilo que não é para confundir o que é. E a ótica de Deus é salvar tudo aquilo que se havia perdido. É por isso que, literalmente falando, eu sou um apaixonado por Cristo. Porque eu sei que ele veio para trazer vida aos cativos que estão na Babilônia, que estão presos hoje dentro da grade, mas que eu tenho certeza que logo, logo o Senhor há de libertar essas vidas. E nós que estamos aqui, fomos libertos por Ele. Glória a Deus. E o pastor Hodson, antes de ser pastor, o que o senhor fazia, pastor? Eu fiz de tudo um pouco na vida, né? Eu acho que na vida você faz de tudo um pouco para você sobreviver, até conhecer Cristo Jesus, né? Eu, literalmente falando, não gosto muito de falar de um passado, porque tudo aquilo que foi passado, eu aprendi que se eu idolatro o meu passado, eu saboto o meu futuro. E Isaías 43, verso 18 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem das coisas antigas. Verso 19 diz: eis que tenho para vós uma coisa nova. Então eu prefiro ir daqui por diante. Há 28 anos da minha vida eu nasci de novo. Eu deixei as drogas, a prostituição, eu deixei a mentira, eu deixei tudo aquilo que me impossibilitava de ser um homem melhor. E hoje, na presença de Deus, há 28 anos, eu passei a ter uma cadência em Cristo, porque eu entendi que as coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Glória a Deus, né? Então, você vê que a maioria das pessoas, pastores, né, que estão andando com Deus sempre resgatou do lamaçal, né? Sim. Sempre resgatou lá Por isso que é muito apaixonado, né? Por isso que a pessoa abre uma igreja, né? A pessoa não entende, né? Fala assim, mas por que fulano abriu igreja? É mais uma? É porque tem É um chamado, né? Chamado ali de que, tipo assim, você tem uma dívida, uma gratidão, não é só dívida, é uma gratidão, né? Um amor tão grande pela obra que você não quer ficar sozinho com aquilo, né? Você quer sempre compartilhar com os outros. Quer ganhar mais pessoa para o reino. E esse é o chamado porque a Bíblia diz, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E a maioria dos pastores que vem aqui nessa mesa, pastor, são pastores que antigamente não valia nada para o mundo. É como o apóstolo Paulo, mas Deus pegou e, como diz aquela música até do Racionais, né, que tem no lixão nasce flor. Deus pegou aquela flor no lixão e fez aí uma flor para o jardim de Deus, né? Então isso é maravilhoso, eu vejo que é uma dívida que tem dentro de mim, dentro do Senhor, dentro de cada um de nós, né? Com Deus, né? Nós a gente quer compartilhar. Nós teremos uma gratidão eterna, né? E essa gratidão, ela, enquanto perdurar a nossa vida nesse ciclo terreno, nós vamos sempre ser gratos ao Eterno. Porque sabemos que por Ele, para Ele são todas as coisas. Uma certa vez ele disse para Isaías, Isaías, depois de mim não há outro. Ele disse, eu sou o primeiro, eu sou o início, sou o fim, sou o alfa e sou o ômega. Ele disse, Isaías, antes que tu existisse, eu já te conhecia. E desde o ventre da sua mãe, eu já sabia quem era você. Então é muito interessante isso, né? Nós falarmos disso, falarmos de Deus é tão gostoso, porque enquanto nós falamos de Deus, nós se edificamos. Glória a Deus. Né? O apóstolo Paulo disse, eu não tenho outro assunto a não ser falar de Deus. É mesmo. Falar de Pedro, né? Você quer ir também, Pedro? Pedro falou, para onde irei eu, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Não tem como. Não tem para onde ir, né, Vaso? E Pedro foi um camarada um tanto quanto duro, né? Evangelho de Lucas, capítulo 5, é algo tão interessante que Jesus resolve fazer um culto no Mar da Galileia. A Bíblia diz que onde Jesus estava havia concentração de pessoas, porque todo mundo sabia que se Jesus estava, teria milagre, teria uma palavra. Mas a Bíblia diz que após Jesus estar pregando para o povo, o interessante é que Jesus vai olhar para o lado e vai ver 2 barcos, mas só se interessa por um. E esse barco era o de Simão Pedro. Simão Pedro tinha uma sociedade com André e Tiago. O interessante é que ele era pescador. Ele era um autodidata na pesca. Mas a Bíblia diz que naquele dia,
Simão não pega nada. E por que é que Simão não pega nada? Preste atenção nisso. Quando Simão não pega nada, brota dentro dele uma frustração. Porque quem é que, conhecendo do ofício e não pegando nada, ficaria feliz estando numa situação caótica? Mas o interessante é que Jesus, por ser tão educado, avista o barco de Simão e pede o barco de Simão emprestado. O interessante é que quando Jesus entra no barco de Simão, o barco de Simão já não é mais como era. Uma coisa é Simão estar no barco, outra coisa é Jesus entrar dentro do barco. Então, quando Jesus entra dentro do barco, Jesus chega no ápice da derrota. E você já percebeu que todo milagre acontece em tempo de crise? Todo milagre acontece quando todo mundo diz que não tem mais jeito. O interessante é que Jesus chega e pergunta a Simão: Simão, o que houve? Ele disse: mestre, passei a noite, a madrugada toda e nada peguei. Aí Jesus deve ter olhado para Simão, isso não está na escritura, mas fazendo uma conjectura, Jesus deve ter dito para Simão: Simão, eu sei por que tu não pegou o peixe. Simão deve ter dito: mas por que, Senhor? Jesus deve ter dito para Simão assim: porque tu lançou a rede no teu nome, e no teu nome não tem poder. No teu nome não pode acontecer nada. Mas o interessante é que quando Jesus entra no barco de Simão, Jesus vai dar a ele um norte, uma direção. Porque o que Simão precisa agora é de uma direção para pegar peixe. Perceba-se bem que o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz que Jesus manda Simão usar a mesma rede, o mesmo barco e voltar no mesmo lugar que ele fracassou. Agora, o interessante é que Simão perde a modalidade sozinho, mas não perde quando Jesus manda ele ir. Porque quando Jesus manda ele ir, aonde Simão estava? Na beirada. E Jesus vai dizer para ele: sai da beirada. Beirada no original quer dizer lugar da indecisão. Beirada não dá peixe grande, beirada dá manjubinha. E o interessante para Simão não era viver na beirada no lugar da indecisão. Então Jesus está dizendo para ele o quê? Sai da beirada, se distancia da beirada e vai para o mar alto. A palavra mar alto no original quer dizer lugar de profundidade, lugar que consiste os maiores peixes grandes. O interessante é que quando Simão vai, ele não vai agora segundo a sua vontade, mas ele vai segundo a palavra do Eterno. E quando ele lança a sua rede, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 21, que ele pega 153 peixes grandes. Mas perceba-se bem uma coisa: quando ele lança a rede, ele não lança no nome dele. Ele lança segundo a vontade do Eterno. Porque quem está determinando algo na vida de Simão, manda na terra, manda no céu e manda em qualquer lugar. Então ele estava dizendo: lança a tua rede no mar alto. Quando ele lança, ele fica impossibilitado de puxar a rede sozinho. Só que o texto diz que havia amigos, entre aspas, que zombaram de Simão quando ele não pegou nada. Mas agora ele pega 153 peixes grandes. E o interessante é que quando ele pega 153 peixes grandes que ele puxa, ele não consegue puxar sozinho. O que Jesus faz? Manda ele fazer um sinal para os zombadores. Jesus diz assim: Simão, faz um sinal para os zombadores para eles poderem te ajudar. O interessante é que Simão não deve ter colocado peixe logo no barco dele, mas ele colocou o peixe no barco de quem zombou dele. Porque Simão entendeu uma coisa: que ele não poderia pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E por que é que o Eterno permitiu que Simão fracassasse? Porque a vontade de Cristo não era que ele fosse somente um pescador de peixe, mas sim um pescador de homem. Quando o Eterno tem alguma coisa contigo e quer te separar para um propósito, algumas fases da tua vida você vai ficar, você vai trazer uma certa precariedade, sem você entender o propósito que ele tem. Porque primeiro Deus complica, depois ele descomplica, e depois ele explica porque complicou. A Bíblia diz: aquilo que ele faz hoje tu não entende, tu só vai entender daqui a um tempo. Então, deixa eu te dizer uma coisa: volte a pescar. Você que está sem perspectiva de vida, você que falhou 1, 2, 3, 4 vezes ou até mais, Simão também falhou. Mas o interessante é que por ele falhar, Jesus deu a estimativa a ele de voltar a pescar. Certamente ninguém daria, Jarley,
a oportunidade a ninguém para aquele que fracassou. Quem é que daria oportunidade para quem fracassa? Ia ver como um fracassado, né? Não é verdade? Só que eu costumo dizer uma coisa: quantas oportunidades Jesus te deu? Muitos não querem dar oportunidade para os outros. Mas quantas Jesus nos deu de oportunidade? Então nós precisamos entender o seguinte: nós estamos dentro de um cenário que não é porque você hoje não foi bem-aventurado que amanhã você não vai ser. O que o Eterno tem para a tua vida é algo excelente. É muito mais do que você possa imaginar. Uma certa vez o salmista Davi, ele fala no Salmo 119, verso 101, ele diz assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. No Salmo 119, verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O interessante é que o salmista, ele entendeu. E quando você passa a entender aquilo que o Eterno tem contigo, a sua vida se torna mais leve. Porque escrito está em Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, as bênçãos do Senhor te alcançarão. O Eterno diz que seremos benditos na cidade, no campo, seremos benditos em toda a vossa maneira de viver. Por um caminho os nossos inimigos virão e por 7 fugirão da gente. O Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. Então isso quer dizer que se eu guardar os mandamentos, a minha vida se torna leve. E eu quero dizer para vocês: não desista, porque existe sempre uma esperança que vai facultar em trazer você para o lado do bem. Não tome decisões precipitadas, porque toda decisão precipitada, ela vai te gerar um certo transtorno. Mas faça tudo na direção de Deus. Quando Simão fez tudo na direção de Deus, o peixe veio. Perceba-se bem que na vontade humana dele, ficou sem peixe. E eu fico vendo aí, pastor, o que o senhor falou desses 53 grandes peixes, né? Essa passagem, ela bate com aquela primeira passagem da pesca maravilhosa, Sim. né? Quando eles pegaram lá, a rede rasgou, né? Sim. Aquela primeira vez a rede rasgou. Mas nesses 53 grandes peixes, a rede não rasga, né? Não. Quer dizer que às vezes a gente, como o senhor falou, a gente falha na primeira, a rede rasga. Sim. Mas não quer dizer que a rede vai rasgar na segunda vez. Não. Não quer dizer que, né, toda vez rasgou dessa vez, deu errado dessa vez. Se eu for pescar de novo, vai rasgar. Vai dar errado de novo, mas não deu, né? Eles puxaram 153 grandes peixes e não se rasgou. A Bíblia deixou bem clara que a rede não se rasgou, para que nós possamos fazer a comparação da primeira pesca com a segunda, né? E isso é interessante, que nos dá um embasamento da gente não desistir. Não desistir. Porque o poço, você só atinge o lençol freático de água depois que você atinge uma profundidade. E isso só faz me entender que se você não cavar profundo, não der continuidade naquilo que você está fazendo, o que você está desejoso que aconteça não vai acontecer. Então nós precisamos cavar todos os dias o poço e tomarmos dessa água. É muito forte essa palavra, porque isso remete em alguém que conhecia a pesca. Você conhece de toda a tecnologia e no dia que você coloca tudo da pane, como é que você vai se sentir? Né? Você vai dizer: poxa, mas eu conheço, eu sei fazer isso, todo dia eu faço isso e hoje deu ruim. Mas por que é que deu ruim? Tudo tem um segredo espiritual. Atrás de uma ficção existe uma realidade espiritual, aonde Jesus quer nos mostrar alguma coisa. Qual era a direção que Jesus queria mostrar a Pedro? A direção de ser ganhador de almas. E o interessante é que depois que Pedro vê o milagre, para seguir Jesus, Pedro deixa tudo. E eu aprendo aqui com Pedro que para seguir Jesus temos que deixar tudo. E se o senhor for ver no começo, quando Pedro encontrou Jesus, né, nós conversando ainda em cima desse tema, no começo, quando Pedro encontrou Jesus, Pedro ele ficou meio que arisco, né? Mas quando Jesus entrou no barco dele, e Pedro foi obedecendo meio que, tipo assim, vou mostrar pra esse cara que eu sou pescador de verdade. Eu tô falando que eu não peguei nada, ele tá mandando vai pro mar mais fundo. Eu tô falando que eu não peguei, mas eu vou ir. Aí ele, sobre a sua palavra, porque pela dele ele já tinha certeza que não tinha, né? Sim. Mas sobre a sua palavra eu vou lançar. E quando Pedro lança ali, pastor, ele já puxa aquele peso, né?
E ele é tanto peixe que a rede se rompeu, mas quando ele olha para Jesus, ele é o Senhor. Eu duvidei. Na verdade, eu duvidei. E ele fala, afasta-te de mim, né? Que eu sou um pecador, né? Pedro fala com a boca dele, afasta-se de mim que eu sou um pecador. Às vezes quem está nos assistindo aí, pastor, nós nesse tema aqui, às vezes a pessoa fala, isso é coisa para esses pastores aí, eu não consigo fazer isso, eu não consigo pregar, não consigo ganhar alma. Pedro, acho que Pedro pensou assim, né? Por ele dizer, afasta-se de mim, eu sou pecador. Só que Jesus estava falando para ele, não, rapaz, é aí que eu quero me achegar. Eu confio em você, né? É o que Jesus pode estar falando para alguém que está nos assistindo. Sim. Eu confio em você. E eu não posso afastar de você, mesmo que você pecou, mesmo que você duvidou de mim, mesmo que você já falou mal, mas eu preciso de você. E é aí que teve aquele encontro de verdade. E quando Jesus entrou na casa de Pedro, aí houve a primeira coisa, a primeira cura, né? A sogra dele que estava ali doente já foi curada. E imediatamente o que ela fez? Foi servir. Então quando Deus começa a nos ajudar, a gente tem que entrar naquela brecha, né? E começar a andar com Cristo. É o que eu entendo dessa palavra, que é uma palavra revelada. Eu estava aqui fazendo uma entrevista com um cantor de rap gospel, né? Sim. E nós saímos um pouco do tema do CD dele e começamos a falar um pouco de Deus. Rapaz, o Bolívia, um abraço, irmão Bolívia. Aí o Bolívia falando de Deus aqui, vê que ele começou, glória a Deus e aleluia. Começamos a sentir a presença do Espírito Santo. Maravilha. Então, quando eu tenho um convidado aqui que sente prazer em falar de Deus, eu começo a me sentir um fervor na minha alma, no meu coração, começo a sentir a presença de Deus, né? Sim. O pastor estava falando também sobre sonhos, né? Sim. Sobre sonhos. O senhor quer falar também um pouco sobre esse tema aí, sobre sonhos? Sim. Para as pessoas que estão assistindo. Que esse podcast aqui hoje, pessoal, é meio diferente, né? Hoje a entrevista que nós estamos fazendo aqui não é só sobre a vida do pastor, mas é sobre a vida do pastor dos pastores, né? Sim. Do Salmo 23, que é Jesus Cristo, da palavra. Que é o mais interessante. Hoje nós vamos dar uma rodeada na palavra. Fala sobre o tema sonhos aí para quem está nos assistindo, pastor. A Bíblia diz, no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, conhecido como o livro do princípio, capítulo 37. A Bíblia diz que José estava reunido com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. A Bíblia diz que José tinha 17 anos de idade. E era filho de Raquel, da mulher que Jacó mais amou. Raquel só gerou Benjamim e José. Foi a linhagem de Raquel. O interessante é que José apacentava as ovelhas de Jacó. E José tinha prazer de fazer isso. Mas a Bíblia diz que enquanto José não traz para Jacó, que no original da palavra é conhecido como Iacove, a Bíblia diz que José, nesse período, ele ainda falava com seus irmãos pacificamente. Sim. Mas o interessante é que um dia, Jacó, ele vai olhar para José, que era filho da sua velhice, e vai ver que José tinha um comportamento excessivo, um comportamento genial. Ele era diferente. Mas a Bíblia diz que José leva a má fama dos seus irmãos para Jacó. Ouça isso. Se José leva má fama dos seus irmãos para Jacó, é porque os filhos de Jacó, que eram mais velhos, e quem teria que dar exemplo, não deu. José, que era o mais novo, estava no campo. E a Bíblia diz que Jacó, após isso, vai confeccionar uma túnica de diversas cores. Essa túnica de diversas cores só poderia usar na antiguidade quem realmente estivesse incumbido para isso, que fosse um destaque, porque não era uma túnica qualquer. E Jacó era um alfaiate, porque ele vai fazer a túnica sobre medida. Mas a Bíblia diz que nesse período, acredito eu, que os irmãos de José estavam reunidos, Rubens, Dan, Judá, Simeão, Naphtali, Zebulon, Zacá, Benjamim, estavam tudo reunidos dizendo assim, papai está fazendo uma túnica de diversas cores e essa túnica de destaque é minha. Acredito eu que Rubens deve ter dito assim, não, Judá, essa túnica é minha porque eu sou maior da linhagem. Primogênito. Tá entendendo? Só que a Bíblia diz que nesse período, quem faz questão da túnica não tem túnica.
É mesmo, hein? E quem não fez questão da túnica é que possuiu a túnica. Quando Jacó reúne os seus filhos e dá a túnica de destaque para José, a Bíblia diz, o texto diz, que os seus irmãos já não falavam mais pacificamente com José. Meu Deus, isso é forte. Por quê? Porque Revelação. Ele agora começa a se destacar. Após ele se destacar, a Bíblia diz que ele vai sonhar um sonho. Que um sol, uma lua e 11 estrelas se inclinava para ele. E ele tem essa autonomia da parte do Eterno de sonhar. E perceba-se bem que o sonho é individual. O sonho não é coletivo. O sonho é individual. Dentro de uma casa, Deus sempre levanta um para cobrir os outros. Deus sempre levanta um sonho de uma casa. E quem era esse sonho? Iacove, José. José e Iosef. Iosef era José. E José estava na brecha. Mas a Bíblia diz que daqui mais um pouco ele sonha que os molhos que estavam na mão dos seus irmãos e do seu pai, unia-se o dele. E ele governava. Olha. Ele fica tão feliz que ele vai correr para Jacó e vai contar para Jacó o sonho. Só que Jacó, quem era para ficar feliz, que era pai e que amava José, o texto diz, era para ficar muito feliz. Mas o que aconteceu? Jacó esconde aquilo no coração, mas deixa transpassar para os seus irmãos. E os irmãos vão fazer o que no campo? Vão tramar a morte do seu próprio irmão. Por quê? Tudo isso por inveja, né? Tudo isso por inveja. Mas aí, meu irmão Jarley, o que eu quero lhe dizer? Que existe pessoas que pensam que está lhe invejando, está acabando com a autonomia de Deus na sua vida, quando na verdade estão te empurrando para o lugar do propósito. Tudo faz parte de um plano. Tá entendendo? Estão te empurrando para o lugar do propósito. Jacó disse assim: que sonho é este que sonhaste? Porventura eu, a tua mãe e teus irmãos teremos que se dobrar a ti? Jacó não queria se permitir viver debaixo da autoridade de José. Mas a Bíblia diz que o sonho da casa não é Jacó. O sonho da casa não é Judá, não é Rubem, Simeão, Dan, Zebulon. O sonho da casa é José. E o sonho não podia morrer. E por que é que o sonho não podia morrer? Porque o Eterno sabia que toda essa transição, Canaã ia entrar em fome. E só haveria comida no Egito. Só que quando José vai ao campo, o que seus irmãos fazem? Trama. E Judá vai dizer: vamos matar ele, Rubens. Ainda chama ele lá vem o sonhador. O sonhador amor. Né? Vamos matar ele. Por quê? O que eu entendo aqui? Que para acabar com o teu sonho, tu tem que morrer. Só te matando que acaba com o teu sonho. Tá entendendo? Só que a Bíblia diz que quando eles lançam José na cova, eles acham que aquela cova tem água e aquela cova tinha lama. Aquela cova não tinha água, porque se tivesse água, José estava morto. Morria afogado. Só que Rubem disse assim: não, calma aí. Não podemos matar o nosso irmão. O que iremos dizer para papai Jacó? Vamos tirar um pedaço da túnica dele, vamos manchar com sangue de animal e vamos dizer que uma besta fera o comeu no campo e ficaremos isentos, né, da morte do nosso irmão. Mas a Bíblia diz, Daniel, capítulo 2, verso 22, diz que Deus revela o oculto e o escondido. Conhece os que estão em treva e com ele mora a luz. Nada fique oculto aos olhos de Deus. Talvez alguém pode estar até tentando tramar agora contra a tua vida. E perceba-se bem que quem trama contra a sua vida não é distante. É os que estão perto. Por quê? Porque a inveja é gerada na intimidade. A inveja é gerada na intimidade. Quanto mais perto tá, mais a pessoa vê seu sucesso. Sim, Salmo 55, verso 12. O salmista Davi disse assim: se fosse o meu inimigo que tivesse vindo até mim, teria eu corrido dele. Mas quem veio até mim e me feriu foi o meu amigo íntimo. Quem era um amigo íntimo de Davi? Era Absalão, seu próprio filho, né? Que se reuniu com Aitofel, que era um capitão da guarda romana, para tentar roubar o trono de Davi.
Então, a inveja, ela sempre vai ser gerada na intimidade. Quem fala de você não é quem está distante, é quem está perto. Porque quanto maior for a proximidade, mais conhecimento de causa da sua vida tem. Mais conhecer você no íntimo vai te conhecer. Então, nós precisamos entender uma coisa, que aquilo tudo ali era um propósito da parte de Deus. Por quê? Porque quando José vai para dentro da cova, ouça isso aqui é muito forte, os irmãos voltam para vender ele para os ismaelitas, porque a vontade era de se propagar em cima de José. Mas ninguém ganha em cima de ninguém, e nada fica em oculto nessa terra, porque o tempo de Deus, estabelecido por Deus, aquilo que é oculto vai ser revelado. Então deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja aí preocupado, porque você está passando por uma transição de uma inveja, de um apontamento, de uma calúnia, de uma defamação, quando na verdade quem está fazendo isso com você não entende que está só te jogando para o lugar da promoção. E aonde tem inveja, tem cumprimento de promessa. Aonde tem inveja, tem cumprimento de promessa. A Bíblia diz que quando ele é vendido para os ismaelitas vão vender ele para Potifar. E agora começa uma jornada diferente. Ouça isso. Quando José é vendido para Potifar, ele chega no território de Potifar, onde o jardim não florescia. Porque o jardim de Potifar estava seco. Mas não há sequidão para aquele que tem promessa. Aquele que tem sonho e carrega contigo. Não tem jeito. Todo lugar que você pisar na planta dos pés, se tu tem promessa, Deus vai te dar por herança. Quando José pisa na casa de Potifar, no outro dia o jardim floresce. E Potifar começa a enxergar que José era diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. A diferença ainda faz... O detalhe faz a diferença. José, ele servia a Yeshua HaMashiach. Ele servia o Eterno. O coração de José não era terreno, era celestial. Mas a Bíblia diz que foi dentro da casa de Potifar que ele vai ser provado com a mulher de Potifar. Porque não querendo ele se submeter a deitar com ela, ela vai tirar um pedaço da sua túnica e vai dizer para Potifar: este moço a qual você trouxe se deitou comigo. Já é a segunda vez que entra túnica na história desse homem. Tá entendendo? Porque tirar a túnica, né? Porque roubaram até a túnica, mas não tiraram a promessa. Não tem jeito, alguém pode até roubar o que você tem, mas o que você é ninguém rouba, porque o que você é único. Você veio para ser um paradoxo nessa terra, você veio para quebrar um protocolo. E quando Potifar vê que aquele fato, supostamente, sobre a sua mulher tinha acontecido, o que ele faz? Ele manda José para onde? Para prisão, né? Aí é que fica gostoso. Eu acho que até o Potifar duvidou, né? Porque quem ia mexer com a mulher de um cara daquele não ia ser morto, né? Não é verdade? Até ele duvidou, falou: não, José não é disso não. Né? Então eu vou jogar ele na prisão, porque eu sei que ele não é disso. Só para manter a honra, né? Não é verdade? Ele na prisão. Só que até Potifar estava contribuindo para a exaltação de José. Oh, glória a Deus. Irmãos, nada acontece por acaso, meu irmão. Tudo tem um porém, tem um propósito. O interessante é que quando José entra na prisão, ele vai ter dois amigos, o padeiro Mo e o copeiro. Quem levava o pão para Faraó e quem servia. E eles vão sonhar. José estava tão cheio de Deus que a prisão não limitou ele de sentir a essência, porque ele estava preso por ferro, mas estava liberto por Deus. E o interessante é que a prisão, eu quero dizer para os meus irmãos que estão dentro do cárcere, né, que provavelmente vai assistir esse vídeo aí, eu quero dizer para vocês que essa grade não interfere na tua adoração. Essa grade não interfere de você glorificar a Deus. Essa grade não interfere de você exaltar o nome daquele que vive e reina. Porque você está preso somente pelas grades, mas você está livre de coração. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu irmão, você é livre. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que foi dentro do cárcere que Deus começa a se manifestar sobre a vida de José. Esquecido pelos irmãos, morto pelos irmãos, mas lembrado por Deus. E quando o padeiro vem dizendo assim: sonhei que
que um cesto estava na minha cabeça e eu via uns abutres rodeavam a minha cabeça, José disse assim: olha, Faraó vai mandar lhe chamar, vai cortar sua cabeça, vai botar numa estaca e os abutres vão comer. Mas logo após o copeiro sonha, e quando o copeiro sonha, José vai dizer para ele: olha, você vai voltar a servir o rei, mas quando você voltar, lembra de mim. Lembra de mim. Sabe o que José estava dizendo ali? José estava dizendo assim: não me deixa esquecido aqui, porque vai chegar uma hora que o céu vai se lembrar de mim. Porque quem estava ali dentro para cumprir um chamado não poderia ficar preso muito tempo. Por isso, talvez você esteja até dentro de um cárcere, mas já existe um tempo determinado para que você esteja fora, porque Deus tem um propósito na tua vida aqui fora, e você vai tornar a pregar para aqueles que um dia disseram que você não podia, que você não era, que você não ia e que você não ia conquistar. Mas interessante que quando... Só abrindo entre aspas aí, o senhor falando de prisão, eu vi que até dentro da prisão tem sonho. Você pode sonhar em qualquer momento, né? Talvez a pessoa que está nos assistindo fale: essa palavra não é para mim, porque como é que eu vou ter sonho se eu sou um falido? Como é que eu vou ter sonho se eu estou preso? Como é que eu vou ter sonho se minha família está à beira da ruína? Como é que eu vou ter sonho? Quer dizer, o sonho não tem limite, o sonho não tem parâmetro. O sonho ninguém aprisiona ele, né? Então, até dentro da prisão, você viu pessoas sonhando lá dentro. Você é livre. Você é livre. Sonhar. E esse sonho não foi sonho de barriga cheia, não. Porque teve revelação e aconteceu o que o sonho tinha previsto acontecer, né? Pode continuar, pastor. José, literalmente falando, ele traz um despertamento para a vida do copeiro. Quando o copeiro entra dentro do reinado de Faraó, a Bíblia diz que Faraó sonha 7 vacas magras, 7 vacas gordas, um tempo de fartura e um tempo de escassez. E quem é que Faraó manda chamar? Os astrólogos, os feiticeiros, os governantes. Os adivinhos. Não é verdade? E ele diz o seguinte: vocês desvendam esse sonho e aqui eu quero chamar a sua atenção. Porque quando os astrólogos, os adivinhos, quando os governantes, quando os feiticeiros disseram para Faraó que eles não poderiam e não conseguiriam desvendar esse sonho, isso me remete a uma coisa. Porque o mistério da concretização, do desvendar, não estava na mão dos feiticeiros, estava na mão do servo de Deus. Tem coisas que não está na mão do feiticeiro, dos astrólogos, da cartomante, na macumbaria, nada disso. O mistério está na mão de Deus. Está entendendo? E na mão dos servos de Deus. Mandaram, o copeiro ouve e manda. Diz para Faraó que existe um moço dentro do cárcere que desvenda sonho. Ouça isso. Isso aqui é muito forte. Quando ele fala para Faraó, Faraó manda chamar. Como é que José se apresenta? Simples. Porque a Bíblia diz que diante da humildade procede honra. Mas diante da soberba procede queda. José chega humilde e ouve. Deus resiste o soberbo, né? Tá entendendo, meu amigo? O negócio é muito forte. Então, se nós pararmos para analisar, o que José fez? Ele viveu a temática de Cristo. Ele parou para ouvir. Aí Faraó conta o sonho. E o interessante é que ele pede ainda um tempo para poder consultar a Deus, para depois falar. Ouça isso. Existem pessoas que logo se antecipam. José pede um tempo a Deus para desvendar o sonho de Faraó. Primeiro ele vai consultar ao Eterno. E o Eterno vai dar todo amparato para ele do sonho. E no outro dia ele vai voltar a Faraó e vai dizer: 7 anos de escassez e 7 anos de fartura, e todas as cidades circunvizinhas do Egito vão entrar em fome, e somente o Egito vai ter comida, e vai crescer em proporção, porque o Egito vai se tornar muito rico, devido só o Egito ter comida. Ouça isso. Faraó tira um anel do dedo, e quando ele tira um anel do dedo, ele vai colocar no dedo de quem? De José. E ele vai dizer para José que a partir daquele momento
ele vai ser governador. Segundo a escrita bíblica diz que na antiguidade não havia título de governador. Mas quando Deus quer exaltar alguém, glória a Deus. Deus cria título. Deus criou um título, fez Faraó criar um título para exaltar José. E a Bíblia diz que agora José começa a governar o Egito. E aonde entra em fome? Canaã. E Jacó manda os seus filhos comprar comida aonde? Junto com Zafanate Panear, né? Não sabia nem o nome dele mais, José, né? Lá no Egito. E quando eles chegam, ouça isso. José reconhece os seus irmãos, mas seus irmãos não reconhecem José. Ele tá já com um estilo egípcio, né? Sim, está todo mudado. O nome é outro. Agora, preste atenção nisso. Por que é que José conhece os seus irmãos e seus irmãos não lhe reconhecem? O que faz mal, esquece, né? Porque quem bate, esquece. Mas quem apanha, nunca esquece. Mas o sentimento de José foi tão forte que quando ele observou que eram seus irmãos, ele chorou. Porque ele fez lembrança de todo o projeto que ele fez para a vida da sua família. Os seus irmãos não entenderam que ele era o sonho da casa. E o sonho da casa não podia morrer. O que eu quero te dizer nessa noite? O Eterno está me dizendo que você é o sonho da tua casa. Você não pode morrer. Você ainda vai alimentar muitas pessoas que disseram para você que você não conseguiria. Talvez você saiu do seu estado e alguém disse, vai morrer no outro estado. Talvez você saiu do seu estado e alguém está dizendo, não vai ter jeito. Mas a Bíblia diz que quem te chamou te garante. Glória a Quem Deus. te chamou é fiel. E ele vai cumprir toda a promessa que ele lhe prometeu. O interessante é que José, dentro desse sonho estabelecido, ele não paga aos seus irmãos o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. Com bem. E ele dá comida aos seus irmãos sem cobrar um tostão. Aprenda isso. Não faculte a mesma coisa com os outros daquilo que eles fizeram contigo. Ainda que alguém se levante. Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se bate em juízo, o Senhor a condenará. Isso só me faz entender que contra Israel não há encantamento. Nós somos Israel de Deus, e por sermos Israel de Deus, o sonho vai acontecer. O sonho vai ser estabelecido. Eu sei, meu irmão Jarley, que existem pessoas nesse momento que têm sonhado com uma casa própria, têm sonhado com um carro, têm sonhado com uma vida melhor, de ter uma família, e o sonho é individual. O maior defeito de José... Isso é um sonho que agrada a Deus, Sim. né? Não é ganância, sonhar com a casa, um carro para levar a família, né? Não, isso é de um sonho que agrada a Deus e Deus tem prazer em nos ajudar, né? Sim, o próprio Deus, ele quer concretizar isso na sua vida. O único que pode embargar alguma coisa na sua vida é você mesmo. Perceba-se bem que quando José sonhou, houve levante. E qual foi o maior defeito de José aqui? Contar o sonho para quem não sonha. Porque quem não sonha gosta de matar quem sonha. Quem não faz gosta de matar quem faz. Quem não realiza gosta de matar quem realiza. É por isso que a águia não anda com um pardal. Não, a águia não. Segundo os ornitólogos, diz que a águia voa acima das nuvens. Ela tem visibilidade ampla e consegue enxergar um camundongo andando embaixo. Por quê? Porque a águia, ela é superior ao pardal. Pardal passou de 8 metros de altura, ele perde o fôlego. E a águia não. A águia, ela vai adiante. Por isso, José precisava entender que os seus irmãos não estavam na mesma conotação que ele. E eu quero já dizer uma coisa para você. Talvez você tenha colocado um currículo, algo simples, numa empresa, e você tenha falado para alguém da sua casa. Talvez por você não ter tamanha
conhecimento, às vezes até de causa daquilo que você quer exercer, alguém vai dizer para você que você não pode. Mas ele se esquece que quem abre porta não é o homem, que quem abre porta é Deus. Isso que o senhor está passando é espiritual, né? De sim, Deus. Né? Sim. É palavra revelada. Revelada para alguém que nessa noite está me ouvindo, que estava sem perspectiva, que estava deixando de sonhar por causa das defamações, por causa do apontamento, por causa de não entender aonde você quer chegar. Às vezes até a pessoa que a gente mais ama duvida, tipo uma esposa duvida do marido, sim, ou o marido duvida da esposa, sim, né? Ou os pais duvidam do filho. Quantos a gente tem visto isso? Por isso que para caminhar do teu lado, tem que falar a mesma língua. Para caminhar do teu lado, tem que sonhar os seus sonhos. Para caminhar do seu lado, tem que entender aonde você quer chegar. Uma coisa eu aprendi dentro da faculdade, o nosso professor sempre dizia o seguinte... O senhor fez a faculdade, qual foi o tema? Faculdade de quê? Eu fiz faculdade de Direitos Humanos. E o interessante é que meus professores diziam o seguinte, quando você vê que alguém não compra as suas ideias, deixa esse alguém ir embora, para que eles mais tarde não lhe prejudiquem. Porque quando alguém deixa de comprar a sua ideia, alguém não vai te favorecer naquilo que você quer crescer. Por isso, Amós 3,3 diz, não pode andar dois juntos. Se não tiver de acordo. Né? E isso está linkado à vida familiar, irmão. Isso está linkado à sociedade. Tudo, né? E eu costumo dizer que sociedade nunca foi de Deus. Né? Sociedade nunca foi de Deus. Até porque um vai puxar para a esquerda e o outro vai puxar para a direita. Eu acho que você tem que ser sócio de Jesus. E Jesus o dono da empresa. Se você for sócio de Jesus, a tua empresa alavanca. Está entendendo? Porque você não vai se submeter a uma origem diferente da sua. Porque se não falar a mesma língua, não tiver a mesma vibe, não vai chegar. É por isso que hoje muita gente, Jarley, está se dividindo. Muitos casais estão se separando. Por quê? Primeiro, não tem mais diálogo. Segundo, não se beijam mais. Terceiro, não tem um alto teor de entendimento. Dentro de casa não tem paz no lar. É um reboliço terrível. Como é que um lar desse cresce? Reino dividido não subsiste. Reino dividido não fica de pé. Ou às vezes também, pastor, a pessoa pode até estar junto, né? Tem tantos anos de casado, mas o que o senhor falou aí aplica para a pessoa, né? Tipo assim, a pessoa tem aquele tanto de anos de casado, mas quando ele sai na rua, vai um lá na frente, o outro lá atrás, não pega mais na mão, né? É como você fala, vivendo separado, mas junto. Só tô junto com ele porque minha mãe disse que casou, eu tenho que viver para sempre casado. Mas não é só isso, né? Não é só viver com papel casado, né? Tem que ser mesmo um relacionamento, né? É a intenção do coração. É o amor. 1 Coríntios capítulo 3, o amor tudo suporta. Tudo padece, tudo espera, tudo crê. Né? E o amor, esse amor de um para com o outro, do cônjuge, tem que ser um amor de Deus, um amor ágape. Né? Tem que ser um amor, aquele amor que você tem a facilidade de estar perto daquela pessoa e querer o bem daquela pessoa. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Porque a edificação parte de quem tem prudência. A palavra prudência no original quer dizer calcular o impacto de uma decisão. Se a mulher entender que ela vai fazer alguma coisa, mas que ela tem que ser submissa ao seu marido, e ela vai fazer tudo no consentimento dele, aí as coisas dão certo. Agora, se ela achar que ela não tem que dar obediência ao marido, não ser submissa, ao invés da vida dele crescer, começa a retroceder e andar para trás. A mulher, ela carrega um peso, segundo a palavra de Deus, né? Ela carrega um peso, o homem carrega um peso e a mulher carrega outro em questão de família, né? Porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa, né? O senhor é mais perito nisso, o senhor pode nos explicar, mas eu vejo assim, aí o senhor pega e dá o seu parecer que é melhor do que o meu, eu acredito que sim. Eu vejo assim, o homem é o cabeça da casa, né? O homem é o provedor, né? Ele é o provedor que vai prover ali. Só que a Bíblia fala que, apesar que aqui em São Paulo a mulher tem que trabalhar junto, senão não consegue nem pagar o aluguel, tão baixo que é o salário, né? Mas o normal pela Bíblia, o homem é o provedor do lar.
né? Mas a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar. A Bíblia não fala que o homem sábio edifica o lar, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar. Então eu vejo um peso muito grande aí da edificação do lar. A edificação do lar parece que Deus colocou na esposa. E o homem, o cabeça, o provedor, Deus colocou no homem. Por isso que a gente sempre fala, o homem é o cabeça, né? Aí as mulheres falam, mas a mulher é o pescoço, né? Porque a mulher sábia, ela consegue direcionar o homem. Sim. Ela consegue direcionar a cabeça. O pescoço direciona a cabeça, né? Se a mulher for sábia, eu tenho certeza. É como os pastores sempre falam, 70% da sua igreja está na mão da sua esposa. Né? Se a sua esposa querer destruir a igreja, ela destrói a esposa de um pastor. A mesma coisa é a família, né? 70% ali da família está na mão da esposa, é edificadora de lá. Eu estou certo? É mais ou menos isso aí, pastor? É verdade. E a Bíblia diz que a mulher é a coroa do seu marido, né? 1 Coríntios... Não é coroa de idade não, né? Não. É a coroa mesmo. Porque quando ela passa a ser a coroa do esposo, ela passa a ter um segmento de postura, ela passa a ter um segmento de honra, porque a mulher, quando ela quer fazer o marido crescer, ela honra o seu esposo, seja ela no território que ela mora, seja ela no seu trabalho, seja ela em qualquer lugar, ela tem postura, ela tem uma dicção. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, acerca do casamento. Ele diz que o homem tem que pagar à mulher a devida benevolência, aquilo que ela merece, né? Porque o crescimento do homem está baseado na sua esposa. Por isso, os homens precisam entender que mulher também não vive só de comida. Comida a gente dá para cachorro. Para a mulher a gente dá amor, carinho, atenção, cumplicidade, companheirismo. Ela precisa se sentir segura com você. E se você manter essa segurança com a sua esposa, certamente você vai chegar em lugares que você nunca chegou. Por quê? Porque você está amparando o seu ambiente. O seu ambiente, conhecido como lar, lar é diferente de casa. Casa é lugar transitório, lar é lugar de paz. E o teu lar precisa ser lugar da habitação do Espírito Santo. Como é gostoso um lar sem gritaria, sem xingamento, sem desordem. Como é gostoso um lar organizado. Como é gostoso o entendimento do cônjuge, de um para com o outro, um consentimento mútuo, de ambos se entenderem. Isso é um fator milenar. Isso é um fator principal. Que quando o casal se estabelece desse jeito, tudo dá certo. Já dizia Augusto Cury. Augusto Cury, uma certa vez, ele disse assim numa palestra que eu assisti. Ele disse, existem mendigos morando em palácios e existem ricos morando em periferia. Sabe o que ele quer dizer? Que quando você encontra alguém, quando você tem alguém que é o somatório, um pão é gostoso. É aquele significado, né, pastor, da palavra. A gente sempre fala de prosperidade, né? Aí eu não sei de onde eu tirei esse significado, mas eu lembro desse significado, que a prosperidade é a ausência da necessidade, não é? Isso é a prosperidade, a ausência de necessidade. Tem pessoa que é rica financeira, mas não é próspera, porque tem necessidade de algo, né? Sim. E tem pessoas que são pobres financeiros, mas não tem necessidade de mais nada, já é feliz, já tem uma ótima esposa, ótimos filhos, família. Esse é o livro, já apresentando, já que nós estamos falando, né? Então, esse é o livro do pastor Rodson Máximo, né? Rodson Máximo. Máximo. Esse é máximo mesmo, top de linha. Água ou vinho, né? Isso. Que é aquele milagre que Jesus fez, o primeiro milagre, né? Água transformando em vinho. Você quer o que no seu casamento? Você quer que seja água, né? Que acabou a festa, ou vinho, né? Então, água ou vinho. E como está seu casamento? Foi a pergunta. O senhor fez esse livro aqui inspirado, foi nesse versículo bíblico aqui, ou inspirado na convivência com a sua família? Inspirado como vendo o comportamento de outros casais, né? Porque o senhor aconselhando o casal, teve essa inspiração. Hoje nós aconselhamos bastante casais e eu aprendi um fator principal. Não adianta ter picanha na mesa se dentro de casa o fracasso existe. Mas vale deserto com Cristo
do que caviar com o diabo. É. Mas vale o pão na mesa com a felicidade da família do que ter picanha, caviar, sem ter a presença do Eterno. E todo lar que não tem a presença do Eterno é um lar vazio. Por isso, existem pessoas que têm necessidade de prosperar. Prosperidade não é só financeiro. Prosperidade é a saúde dos seus filhos, é o bem-estar do seu casamento, é a interação que você tem com o seu cônjuge, né? Porque tem muita gente hoje que está morando, dormindo em cama separada. Tem muito cônjuge hoje que já não tem a intimidade de um casal, já não se beijam mais. Foi o que o nosso irmão Jarley falou. Existem casais que um vai na frente, o outro vai atrás. Por quê? Porque não tem contentamento de andar de mão dada, né? Quando o casal tem um original, ele anda de mão dada, eles estão juntos, a pegada é junto, faz tudo junto e junto cresce. Não deixou esfriar, né? Não. Porque o casamento se esfria se aí deixando, né? O amor nunca se apaga, o amor nunca se esfria, mas, fazendo uma conjectura, o amor é como uma planta, que se você não rega, ela vai morrendo. E o que a planta precisa? De água. O que ela precisa? De calor. O que ela precisa? De solo. Porque sem isso, ela não cresce. Assim é o amor. Todos os dias você tem que regar, tirar uma carta da manga. Todos os dias você tem que ser diferente. Porque para uma mulher não vale um buquê vivendo uma lástima dentro de casa. Para uma mulher vale uma plantinha daquela que está no quintal, com satisfação, com amor, com carinho. E eu quero deixar para vocês aqui, para que vocês saibam tratar o seu cônjuge. Trate com entendimento. Um lar que tem entendimento é um lar frutífero. O que você vai passar para a vida dos seus filhos se o lar não é benéfico aos olhos do Eterno? Glória a Deus. Amém, pastor. Agora falando, nós já conversamos um tempo bom, mas ainda eu quero falar algo aqui sobre a finança. Eu não sei como é que o senhor trabalha na igreja lá, vocês têm um ministério que fala sobre finança, como que funciona? A gente trabalha, a gente fala sobre finança, né? Até porque essa finança está incumbida, o maior administrador é aquele que sabe ter um caixa 2. Né? Todo mundo que não tem um caixa 2 quebra e fale. Então, o que é isso, pastor? É você gastar menos do que você ganha. Esse é o caixa 2. Esse é o caixa 2, porque se você gastar tudo que possui, amanhã você não tem. Então você tem que ter uma economia, porque a doença não diz quando vem, o carro não quebra quando você pensa que vai quebrar. Você pode perceber que o gás acaba que dia? Sábado ou domingo. Né? É o dia que ele acaba. Tudo para te surpreender. Então você precisa ter algo guardado. Mas a gente fala assim sobre finança. A gente está sempre falando sobre finança, trazendo uma educação dentro da finança. Porque muitas pessoas não sabem lidar com isso. Pastor, como que você divide essa parte aí? Você falou uma parte aí sobre finança, que eu vejo que são estratégias assim também, né? Que é a nossa parte humana. Sim. Se a gente gastar mais do que a gente ganha, com certeza Deus nem ninguém vai influenciar nisso, porque você está fazendo isso, né? Vai ficar tá gastando endividado. mais que ganha. Mas como que o senhor divide essa parte espiritual? Porque eu vejo assim que existe uma parte espiritual, né? Eu vejo em versículos bíblicos, quando cobraram de Pedro, seu senhor não paga o imposto, e Jesus manda, vai lá, Pedro, pega aí essa vara, vai, pesca o peixe lá, e lá abre a boca do peixe, você vai pegar o valor, a dracma, né? Sim. Que vai, eu não lembro se é a dracma, de dracma, o valor da... Como é que era, mas tem algumas bíblias vêm com alguns nomes, draca ou de dracma, né? Tem outra também que eles falam outra... Mas, não, enfim, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que pegou dentro da boca do peixe. Sim. O dinheiro lá. É como se fosse na pescaria. A pescaria, o peixe veio, o cardume de peixe veio para dentro da rede. O Eterno está comandando aí a riqueza, o Eterno está comandando os peixes. Eu sei que tem a parte espiritual, não tem? Sim, porque sem você ter hoje o equilíbrio, o equilíbrio emocional, sem você hoje entender o que você vai fazer, existem pessoas hoje que ganham muito, mas estão endividadas. Existem pessoas que ganham pouco e têm uma vida abençoada. Por quê?
Porque tem o domínio próprio. A Bíblia diz que nós temos que gastar o nosso dinheiro naquilo que é pão, não naquilo que não é pão. Então, quando aquilo passa a ser algo excessivo, aí acontece o que Salomão disse. Tudo se torna o quê? Vaidade. Vaidade, né? Tá entendendo? E a vaidade vai consumindo aquilo que você necessitava. Então, é esse domínio, é saber o que vai fazer. E primeiro, prosperidade está linkado a Malaquias 3, tá? 3:10. Não adianta... Isso que eu ia perguntar para o senhor, o sistema da igreja lá, como é que funciona? É dízimos, oferta? Dízimo, oferta alçada, né? Porque dízimo é mandamento. E quem não cumpre mandamento... É os 10%, dízimo é os 10%. Sim. E a oferta alçada? Oferta alçada, a bem da verdade, é aquilo que você sente no coração de dar. Não aquilo que você, muitas das vezes, diz algo tão errado. Ah, o Senhor colocou no meu coração. O Senhor não coloca nada no nosso coração. Somos a gente que estabelece aquilo que a gente vai dar. Isso parte da gente, então. São atitudes nossas. Então, o mandamento, os 10%, tudo ser humano. Porque aí o senhor tira de Abel e Caim, né? Partiu de Abel pegar aquilo que ele quis, né? Que ele era agricultor e foi lá e não sei como é que é. Se ele pegou umas bananas podres, laranja podre, tomate, aquilo que ele ia jogar fora, né? Que ele era agricultor, e colocou lá e meteu fogo. O irmão viu, foi lá pegar do mesmo jeito, só que ele pegou o que ele mais amava, né? O cordeirinho mais... A gordura. E fez aquele sacrifício e Deus olhou para o do irmão. Mas não foi Deus que inspirou aquele para dar o ruim, nem inspirou aquele para dar o bom. Partiu deles, né? Partiu Isso deles. que eu entendi do senhor falar aí. Porque se você tem a vida, se você se cumpre na tua vida, Salmo 5, verso 2, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se você não entender o ato da gratidão, do devolver, porque quem precisa do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta, não é Deus. Deus é dono do ouro e da prata. O que precisa é você dar aonde você congrega. Por quê? Porque existe toda uma manutenção no templo, existe líderes que hoje, quem vive do altar, come do altar. Então, você precisa ter o princípio de honra. Você precisa honrar a tua liderança, você precisa honrar o lugar que você está congregando, que tem uma água gelada para você tomar, tem uma cadeira decente, tem um ar-condicionado gelando, tem um ventilador como girando. Tudo isso tem custo. Agora, se você é membro de uma igreja, você não dizima, você não oferta, você não honra a tua liderança, me perdoe dizer, você está fora. Você nunca terá uma vida de prosperidade. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas como é que eu vou ajudar na igreja? Tem muito pastor ladrão que está roubando e tal. Como é que o senhor pode aconselhar uma pessoa assim? Porque é verdade. Existe um lugar que tem pastor que está botando a mão. Assim como existe pode ser uma igreja católica, alguém está botando a mão, pode ser no centro espírita, a polícia é corrupta, tem polícia honesta, tem político corrupto, tem político honesto, né? Então a igreja é do mesmo jeito, né? Tem o honesto, tem o malandro. Então, num caso desse que a pessoa fala, eu não vou ajudar a igreja porque eu acho que o pastor está botando a mão. E aí, a pessoa deve ajudar ou não a sua igreja? Vamos lá, isso é muito complexo. Eu, particularmente, prefiro não fazer o pré-julgamento de líderes que se comportam assim. Eu aprendo com Davi. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, e Saul o perseguia. Davi poderia matar Saul, mas o que Davi disse? Ai de mim. Porque quem vai tratar contigo é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear é o que o homem vai colher. Ninguém vai colher aquilo que não planta. Então, hoje, o sistema, seja ele igreja, seja ele não igreja, seja um departamento federal, estadual, municipal, todo lugar vai ter falcatrua. Só que a gente não pode tirar o bom pelo ruim, ou o ruim pelo bom. Não. Você tem que olhar, a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Pelos frutos. O que seu pastor tem feito na sua igreja? Ele tem pregado o evangelho, vidas têm se convertido, ele tem ornamentado a obra,
tem tratado de viúva, órfão e necessitado, tem dado o amparato que a igreja precisa, então ele está na direção. Está entendendo? Agora, o que você precisa entender é o seguinte, que o pastor também tem família, que o pastor também precisa comer, que o pastor também precisa pagar dívida, porque ninguém vive só de fé. E você já leu no livro de Hebreus 13, 7, que você tem que repartir os teus bens com o teu líder, daquilo que você ganha, de quem te ensina a Torá, de quem te ensina os mandamentos? Então, honra o teu líder, porque a honra que você dá hoje é a honra que você vai merecer amanhã. Agora, quando você deixa de honrar o seu líder, a sua igreja, quando você deixa de fazer, eu aprendi que não há ninguém que tenha pouco que não possa dividir. Então, deixa eu te dizer uma coisa, independente do que alguém vai fazer ou não vai fazer, faça a tua parte. Nós aprendemos com o nosso rabino sobre o Tzedakah. O que é o Tzedakah? Obra de justiça. Você pode, eu faço a obra de justiça para o drogado, eu dou uma oferta para ele no sinal. Pastor, mas ele vai pegar e vai comprar droga. Não parte de mim, a minha parte eu fiz. O que ele vai fazer é ele Deus. Eu não posso tomar partido disso. Eu tenho que fazer o quê? Plantar. Eu tenho que fazer aquilo que a Torá, a Bíblia, me ensinou a fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, deixa isso de lado. Menos crítica. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julgueis. Não ser julgado. Né? Para que você não seja julgado. Na medida que você julgares, tu também serás julgado. E cada um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se apresentar ao tribunal de Cristo. Glória a Deus. Então as contas virão. Virão. A Bíblia fala que tudo aquilo que é escândalo que vem é lícito, né? Tipo assim, se tem alguém fazendo coisa errada, Deus não vai deixar em oculto, não. Aquilo vai se revelar. Vai revelar. E era isso que eu queria deixar, então, por último aqui, para quem está nos assistindo, que tem muito esse tipo de preconceito em ajudar a igreja. Sim. Né? E a gente tá falando igreja, não é igreja evangélica, não. É a sua igreja que você tá indo, qual que seja. Aqui você tá indo aí, ajude ela. Porque quando eu tava falando coisa simples, eu gosto de falar simples porque eu sou meio simplesão, né? A gente tava falando de Abel e Caim, quando Abel deu dos frutos da terra, ele pegou algumas coisas ali que não agradou a Deus. Eu não sei se ele pegou banana podre, laranja podre, essas coisas e queimou. E o outro pegou o cordeirinho mais bonitinho e queimou. Deus não estava preocupado com quem ia dar o melhor ali. Porque Deus, na verdade, não ia receber fisicamente. Todos os dois foi queimado. Mas o sacrifício, Deus viu, né? Deus viu a intenção do coração. Então, quando você ajuda a sua igreja, se tiver algum pastor, algum padre, algum líder evangélico que está fazendo uma coisa errada, essa pessoa vai ter com Deus. Agora, o que você fez foi para Deus, não foi para ele. Isso e nem aí. para ela. Você fez foi para Deus, né? Então, Deus vai receber aquilo e o poder do céu vai acontecer, né? Que é o 3:10, né? Trazer os dízimos e oferta para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, né? É aí que entra a fazer a prova de Deus. E ele Glória ainda diz mais, se eu não vos abrir a janela dos céus... E derramar uma bênção sem medida, né? É incalculável. É incalculável. Sem medida. O salmista fala no Salmo 37, verso 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas ele também diz no Salmo 37, verso 25, ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você já viu aquele que planta coisa boa, colher coisa ruim? Não. Não existe. Então continue plantando coisas boas. Pastor, mas alguém fez contra a minha vida, alguém se ironizou contra mim. Não esquente com isso. Faça a tua parte. Porque naquele grande dia, segundo a Bíblia diz, Apocalipse 22, capítulo 14, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, maldizentes, os idólatras, os prostitutos, mentirosos, esses ficarão de fora. E quem vai reinar, pastor? Aquele que manteve as suas vestes brancas. Limpas, né? Se assentarão ao lado do Eterno. Então, plante coisas boas, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Na mesa do justo não falta o parnassá, não falta o alimento, não falta o pão. Na mesa do justo tem alimento para dar a qualquer pessoa.
Você pode perceber que na mesa do justo, quem chega, come. Quem chega, come. Quem chega, come e nunca falta. Pastor Rodson, o senhor falou algo aí que está entrelaçado sobre a finança e está entrelaçado sobre o perdão, né? E você vê que Deus não está nem tão preocupado em querer dinheiro de ninguém, porque muito mais Deus tem para nos dar do que nós para Ele, né? Sim, com certeza. E Ele fala naquela parte da oferta, se tiver alguma contenda com alguém, se for dar a sua oferta ali, Deus ele não vai nem querer receber por conta da sua contenda, né? Você vê que Deus não está nem de olho na oferta, está mais de olho nessas, né, em nós viver, seguir a paz com todos. O que o senhor fala sobre alguém que tiver aí com algum problema com outra pessoa, sobre perdão, né? Essa passagem é muito forte, né? Sim. Deixa a sua oferta aí, mas vai lá e reconcilia com aquele lá. Depois você vem e apresenta a oferta. Você vê a importância do perdão. Fala sobre o perdão um pouco aí, para quem está nos assistindo, pastor. Eu acho que, no meu ponto de vista, perdão é atitude. E a palavra perdão quer dizer esquecimento, né? Quando eu perdoo, por que eu perdoo? Porque eu preciso me sentir bem. Eu preciso estar bem. O maior fato hoje do câncer ter crescido em certos seres humanos foi pela falta de perdão. A falta de perdão é terrível. É um sentimento brusco. É um sentimento que você quer que alguém seja derrotado porque você acha que aquele alguém tem que te pagar. Ninguém tem que te pagar nada. Ninguém vai pagar nada a ninguém. Todo mundo vai ter que prestar conta a Deus. A Deus naquele grande dia. E eu costumo dizer uma coisa: perdoe enquanto você tem vida. Não leve isso para a eternidade. Perdoe enquanto você tem vida, sabe por quê? Coisa boa. Gostoso é você ter um travesseiro de paz. Gostoso é você deitar o sono do justo e saber que você não defraudou ninguém, você não machucou ninguém, você não roubou ninguém, você não aprontou com ninguém. Queridos, eu sempre uso uma frase: não quer que ninguém saiba, não faça. Porque se você hoje não perdoa, você não vai ser perdoado. Perdoe. Perdoe. Tira esse sentimento de derrota. Tira esse sentimento. Muitas pessoas estão presas hoje a um passado por causa dessa falta de perdão. E isso vai gerar o quê? Uma depressão. Isso vai gerar um processo de saúde. Tá entendendo? Aonde muitas pessoas, ao invés de estar livre em Cristo para amar, ame. Melhor amar do que odiar. Tá entendendo? Por isso a Bíblia diz que antes de você dar uma oferta, botar lá no gasofilácio ou na salva, você tem que se consertar com aquele que você teve algumas peripécias, alguns atritos aí. Você precisa se consertar e voltar lá. Por quê? Porque Deus quer receber da tua mão aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, aquilo que não tem mácula. Por isso o Evangelho de Cristo ele veio para quebrar um tabu. Ele veio para transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa melhor. Deixa essas coisas de lado, porque isso não acrescenta. Se você quiser um conselho, pegue esse. Glória a Deus, né? E a Bíblia mostra que só não tem perdão para um, né? Que é quem? Blasfema contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu falo assim, mas eu falo para uma pessoa só não tem perdão para um, que é o Satanás, né? É verdade. Ele Satanás, já tá esse não tem jeito. Então a gente às vezes fala, eu não vou perdoar fulano porque ele não merece. Não, quem não merece perdão é o Satanás. Deus já deu para ele, já decretou para ele, não tem jeito, né? Então essa outra pessoa aí merece sim o perdão, mesmo que não faz. Por quê? Porque é aquela reza que todo mundo reza e nós chamamos de oração, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Se nós não perdoar... Aqueles que nos têm ofendido, né? A oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Então, se a gente não perdoar, a gente também não vai ser perdoado. E nesse tema também eu queria falar sobre cura divina. O senhor acredita mesmo na cura divina? Eu acredito. Ou você acha que isso não tem cura divina? Eu acredito como é que funciona? Plenamente. Acompanhe o pastor Rodson lá,
no Instagram, Pastor Rodson Máximo, você vai ver lá pessoas que foram curadas, libertas, pessoas que foram possessas de demônio, no Facebook, Pastor Rodson Máximo, aonde a YouTube libertação... também? YouTube, tudo Pastor Robson. Pastor Rodson Máximo. A libertação existe. Eu creio na libertação. Porque a Bíblia diz que nós fomos libertos para libertar outros. Tá entendendo? Existem pessoas que estão possessas de demônio. Existem pessoas que estão presas ao mundo espiritual. Não conseguem prosperar, não conseguem ser felizes, não conseguem ter saúde. A vida não muda. Por que é que não muda? Porque existe um mal atrás disso. E esse mal tem que cair. As portas do inferno não têm que prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que prevalecer contra as portas do inferno. Glória a Deus, forte. Palavra da salvação. Glória a Deus. Nós estivemos aqui com o pastor Rodson Máximo, um homem de Deus. Você viu aí que você foi impactado pela glória de Deus. Eu também fui aqui, pastor, impactado, essa conversa boa. Amém. Eu acredito que Deus vai abrir outra oportunidade para nós falar mais Amém. aí de algo temático, né? Amém. Vocês que estão nos assistindo aí, se quiser ouvir alguma coisa, algo no tema aí, deixa escrito aí nos comentários aí qual o tema que você queria ouvir, né? E com certeza eu acredito que o pastor volta aqui de novo, né, pastor? Eu creio, volto sim. É só chamar. Se chamar, eu venho. E o senhor quer deixar aí umas últimas palavras aí para quem está nos assistindo? Quais suas considerações? O que Deus tocar no teu coração? Se o senhor quiser falar das suas redes sociais, o senhor falou do Facebook e do Instagram, mas o senhor não falou do YouTube, não sei também, como é que pastor funciona. Rodson Máximo. O YouTube da igreja, o site da igreja, pode falar tudo agora nesse tempo aí. Hoje a igreja não tem um site propriamente dito, né? Mas é o Ministério Rema. Mas eu quero deixar uma palavra final aqui para a sua vida, uma palavra que eu escutei na nação de Israel, quando eu tive o privilégio de estar lá por 6 vezes, e no Muro das Lamentações eu ouvi um judeu falar algo que marcou a minha história. Ele disse assim: dá a Deus o que você não pode dar, e Deus dará a vida que você não pode ter. Honre a Deus em oculto, e Ele te honrará publicamente. Que Deus te abençoe. E quem quiser convidar o pastor para ir lá? Quem quiser convidar o pastor, o telefone é 021 995 39 94 31. A agenda está aberta, nós vamos. Na varanda, fora da varanda, na casa, na igreja, o lugar que Jesus mandar, a gente vai. Deus abençoe. Maravilha, beleza. Muito obrigado, Deus abençoe o seu ministério, muito obrigado, Amém. homem de Deus, o Hamilton Shoa, né? Como é que é? Shoa. Eu falava Hamilton Show. Hamilton Shoa, homem de Deus, muito obrigado, pastor. Amém. Rodson, quem me evangelizou foi um pastor chamado pastor Robson, né? Ele que me ensinou quase tudo da Bíblia. Amém. Robson era bem gordão, forte, e me ajudou demais na Bíblia, né? E o senhor hoje aqui, o pastor Rodson Máximo. Deus abençoe a vida de vocês dois e volte sempre à casa de vocês, tá bom? Obrigado, Deus abençoe querido. vocês também que assistiram aí, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser convidar o pastor vai aí, entendeu? E não cobra nada, e Deus deu de graça nós faz, né? Desse e jeito. aí deixa Deus fazer a obra, tamo junto, fica com Deus, um beijo no coração, amém? Amém. Um beijo no coração. Deus abençoe. Fechou? Ô, glória.